Guardar um aspirador, vassoura, pazinha, ferramentas e algumas coisas a mais em um armário projetado 100% nos serviços com módulos do Corte Cloud é o objetivo desse curso. Eu sou Jonathan Oliveira, especialista em projetos técnicos para marcenaria e instrutor de implantação e treinamentos no Corte Cloud. Nos últimos 10 anos, tenho me dedicado a encontrar e desenvolver soluções práticas para projetos, além de atender diversas centrais de serviço por todo o país. E nesse curso, a gente vai projetar e montar um armário porta-objetos usando várias funcionalidades do serviço com módulos. No fim do curso, você vai ser capaz de replicar esse projeto, tanto no digital quanto no físico. E principalmente, entender como eu tomei as decisões construtivas do móvel para obter um produto mais robusto e fácil de montar. Então te convido para a gente realizar isso juntos e entender vários recursos que o Corte Cloud nos oferece. Antes de eu começar a projetar no Corte Cloud, eu vou fazer um croquis com o tamanho da parede que eu tenho disponível e os itens que eu tenho para guardar. Então eu vou desenhar um armário dentro desse espaço, vou fazer isso primeiro no papel, para quando for projetar fica mais fácil. Depois de medir a parede, eu cheguei à conclusão que eu posso ter um armário de 2 metros de altura, então eu vou riscar ele aqui, 2 metros, por 1,25 de largura, eu vou colocar a medida já em milímetros para ficar mais fácil para mim, e 60 de profundidade, 60 centímetros. Vou fazer uma divisão bem no meio, isso por motivos estruturais, eu quero que ele fique bem firme. Agora eu preciso pensar na parte interna e como que eu vou guardar essas coisas aqui. Então para isso eu também vou tirar as medidas do aspirador, do balde, da vassoura, desses sargentos, produtos de limpeza e ferramentas. Então depois de definido a medida final, eu preciso medir os itens que eu tenho aqui. Eu vou começar por esses itens maiores, mais compridos aqui. Então, por exemplo, a vassoura provavelmente é o que eu tenho de maior aqui, mais alto, né? Então, vou tirar a medida dela aqui, aproximadamente 1,30 m. Então, é bem provável que eu também tenha um rodinho ou algo similar, né? Mais ou menos no mesmo tamanho. Eu ainda vou ter aqui esses sargentos, que a gente usa bastante na montagem. O maior deles tem aproximadamente 1,10 m. Sim, eu tenho vários itens desse similares, né? Um pouco menores, mas também mais ou menos no mesmo estilo aqui. Então a ideia, a princípio, é ter um espaço para guardar a vassoura e guardar esses itens que são grandes. Então, eu vou voltar aqui para o meu desenho. Aqui eu vou criar uma divisão no meio dessa que já existe. Então vou criar uma divisão aqui e pensar em algo para poder pendurar esses itens aqui. Então eu também tenho aqui alguns itens de limpeza que têm tamanhos variados. São similares, né, mas têm tamanhos variados. O que eu posso fazer? Nesse espaço aqui, eu vou criar algumas prateleiras que podem ser móveis, que eu possa tirar e colocar em alturas diferentes, para mim ajustar de acordo com os itens que eu tenho. Ok, outro item muito específico que eu tenho aqui é o aspirador. Então eu preciso tirar a medida dele certinho e achar um lugar para colocar. Então ele tem aqui aproximadamente 60 centímetros de altura e de largura aqui uns 40 centímetros. O aspirador, eu vou criar uma divisão aqui. Como ele tem 60, eu quero deixar um pouco de folga, eu poderia deixar aqui, 70 centímetros, 700 milímetros de altura desse vão, onde eu posso guardar o aspirador e talvez até o balde. Beleza, eu ainda vou ter alguns itens pequenos que eu posso guardar em gavetas para ficar melhor organizado. Então eu vou dividir isso aqui também e colocar essas gavetas. Eu vou criar uma outra divisão aqui. E por questões de simetria, eu vou deixar na parte de cima os mesmos 700 milímetros que eu deixei embaixo. E o que sobrar aqui nesse meio, eu vou dividir em 3 gavetas. Muito bem, só recapitulando o que a gente fez até agora. Então eu fiz um armário com 2 metros de altura, 60 centímetros de profundidade e 1,25 m de largura. Eu ainda criei algumas divisões específicas aqui, de 70 centímetros na parte de baixo e 70 centímetros na parte superior. Lembrando que essas medidas são em milímetros que eu coloquei aqui no papel. Então só para lembrar disso, eu vou colocar aqui na frente. Eu ainda criei uma divisão nesse vão na vertical, exatamente no meio, e coloquei aqui desse lado algumas prateleiras que podem ser removíveis ou ajustáveis de acordo com os itens que eu vou guardar depois. E desse lado aqui, eu vou colocar algo para poder pendurar as peças que eu tenho aqui. Pode ser um tubo cabideiro.
Eu vou deixar esse croquis no material de apoio do curso para você ter acesso. Agora que o croquis já está pronto e definidas as medidas, vamos acessar o Corte Cloud e projetar nosso armário. O primeiro passo é acessar o cortecloud.com.br aqui no navegador da web e colocar seu login e senha. Se você ainda não é cadastrado, pode se cadastrar nesse botãozinho aqui gratuitamente. Então eu vou acessar nesse botãozinho aqui e na sequência eu vou iniciar um novo serviço. Vou escolher a modalidade Serviço com Módulos. Muito bem, esse tipo de divisão que eu criei aqui só é possível usando estruturas com vãos. Então eu vou achar a que mais se adequa ao nosso projeto. Mas antes disso, eu vou colocar o nome do cliente. No nosso caso aqui é o Academy. Ok, observando aqui a biblioteca, já no início temos aqui alguns módulos com vãos, que é essa etiquetinha azul aqui. Então eu tenho com um vão, 2 vãos, 3 vãos, 4 vãos. Aqui embaixo parece que é repetido, mas não é. Esses são módulos com vãos para portas de correr. Então ele tem a nomenclatura aqui correr. Então 2, 3 e 4. No meu caso aqui, eu vou fazer com portas de giro comum, porque a proposta é fazer algo bem prático, bem simples. Então eu vou escolher a estrutura de armário com 2 vãos e dar um clique. Ela vai ser carregada aqui na tela. E o primeiro passo é colocar o ambiente. Para mim aqui, eu vou colocar como sala. E na sequência, eu preciso em dimensões colocar as medidas corretas. Então eu já vou usar meu croquis. A largura aqui no meu croquis é 1250. A altura 2000. E a profundidade é 600 milímetros. Na sequência, eu vou minimizar nesse botãozinho aqui. Eu vou lá embaixo em chapas e fitas. Então aqui, para escolher os materiais, eu tenho corpo, prateleira e fundo. Sendo o corpo toda a estrutura do módulo. Eu vou clicar nesse botão aqui para selecionar a chapa. Vou manter aqui 15 milímetros e digitar branco text de texturizado. Lembrando que os materiais que vão aparecer aqui são os que estão disponíveis na central que eu escolhi. E na sequência eu vou escolher a fita. No meu caso, vou deixar 0,4 milímetros a espessura e também digitar branco aqui. Automaticamente, ele já escolheu para mim a chapa das prateleiras. Ele copiou a mesma chapa aqui. Na sequência, o fundo ele não escolheu porque a espessura é diferente. Então eu vou clicar aqui, vou deixar a espessura de 6 milímetros, digitar também branco e escolher o material. Ok, eu já escolhi a estrutura, defini os tamanhos e materiais e agora eu vou fazer as outras configurações. Eu vou seguir aqui minimizando chapas e fitas e vou entrar em preferências. Aqui nas preferências eu consigo ajustar melhor as divisões internas. Na verdade esse é o grande segredo dos vãos, criar as divisões e alterar os tamanhos. Então vamos começar por essa parte aqui, o lado direito olhando de frente, onde eu vou dividir na vertical e tirar esse maleiro. Então o primeiro passo aqui é identificar onde eu retiro essa peça. Por padrão, as peças da parte de cima dos armários com vãos são chamadas de maleiro. Então eu tenho aqui, com maleiro, tá a opção com. Se eu colocar sem, ele vai tirar, mas não é desse lado que eu quero tirar. Então eu vou voltar aqui, com maleiro, segunda coluna, eu vou colocar sem. Beleza, já tirei a divisão, a gente pode olhar aqui no croquis, né? Não temos essa divisão, só que eu tenho uma divisão aqui na vertical. Certo, onde eu encontro essa divisão? Essa divisão, ela está aqui nas avançadas. Então eu tenho aqui, internas coluna 1, que seria isso aqui, internas coluna 2. Então aqui eu consigo dividir melhor ainda esses vãos. Eu vou clicar na interna coluna 2, e eu tenho essa opção, dividir vão inferior na vertical 2, e vou colocar a opção sim. Pessoal, pode parecer um pouquinho confuso, mas aqui a gente pode ir testando essas divisões, ativando e desativando, e vendo se o resultado é o esperado. Agora que eu já dividi a coluna 2 na vertical, eu vou voltar para as opções básicas para dividir esse vão conforme o nosso croquis. É importante saber que aqui são possíveis 2 divisões, criando 3 vãos diferentes. Essa divisão superior nós chamamos de base do maleiro, ela já vem ativa normalmente. E a gente pode criar uma outra divisão aqui na parte de baixo, chamada de prateleira inferior. No caso aqui vai estar escrito dividir vão inferior, como uma pergunta. Está aqui não, eu vou colocar como sim, e aparece uma prateleira aqui.
Essas divisões têm nomes bem específicos, sendo vão inferior, vão meio e vão superior. Faz sentido, né? Uma vez criadas essas divisões na horizontal, eu posso também ajustar o tamanho delas. Então, por exemplo, eu dividi aqui o vão inferior, tá assim aqui. Logo na sequência apareceu para mim, altura vão inferior, primeira coluna. Ele vem com o tamanho padrão aqui 700 milímetros. Na verdade é até o que eu preciso, está no meu croquis. Mas eu vou alterar aqui, só para a gente ver o que acontece. Então eu posso colocar qualquer medida e ele vai se ajustar aqui, em tempo real. E essa medida que eu colocar aqui, ela vai ser a medida do vão livre, ou seja, a medida entre a base e a parte de baixo dessa prateleira. O mesmo acontece aqui no maleiro, mas essa medida está um pouquinho para baixo. Então eu tenho aqui, vão do maleiro, está como 500 milímetros. Seguindo o nosso croquis, eu vou colocar 700 milímetros e ele vai se ajustar. Então o vão do meio é o que sobra depois que eu coloquei todas essas medidas. Nesse lado aqui, que eu dividi na vertical o vão principal, eu ainda consigo dividir de novo esses vãos. Então eu vou voltar lá para as opções avançadas. Lembra que a gente colocou um sim aqui no dividir vão inferior vertical 2? Beleza, apareceu mais duas opções aqui, onde eu posso dividir o vão inferior horizontal direita 2 ou o vão inferior horizontal esquerda 2. Então eu vou colocar aqui, dividir sim, e ele vai aparecendo as medidas para mim e eu posso ajustar essas medidas. Como não é o meu caso aqui, como não é o caso do croquis, só estou fazendo isso para demonstração mesmo. Mas eu posso dividir o vão na vertical, o vão principal, e depois subdividir esse vão ainda. Então posso criar inúmeras divisões. Então eu só vou desativar aqui agora essa divisão e vamos seguir o nosso croquis. Eu vou marcar aqui em verde o que já está pronto. Então, por exemplo, eu já coloquei as medidas que eu preciso e já ajustei esses vãos aqui. Muito bem, agora que eu já criei as divisões principais dentro da estrutura, eu vou fazer mais algumas configurações. Eu vou tirar o rodapé e mudar o dispositivo de montagem. Então eu vou voltar aqui para as opções básicas. E aqui onde está escrito produzir rodapé, eu vou colocar não. Eu fiz isso porque eu quero colocar rodízio nesse móvel depois de montado. Na sequência, eu vou voltar aqui nas configurações avançadas e mudar o dispositivo de montagem. No meu caso, eu quero que o dispositivo de montagem da estrutura seja minifix e cavilha. Como eu vou fazer algo simples, sem tamponamento, eu não quero que apareçam os parafusos do lado. Então, o minifix e cavilha vai me ajudar. E o legal é que a cavilha também ajuda a deixar bem reforçado. Ainda nas configurações avançadas, eu vou alterar a montagem do fundo. Eu vou usar o tipo de fundo rebaixado, que é onde eu faço uma usinagem no fundo e ainda assim parafuso. Porque o objetivo aqui é deixar bem resistente e não aparecer a bordinha do fundo na lateral do armário. Agora que as configurações principais estão prontas, vamos conhecer a aba Vãos. Eu vou só minimizar aqui Preferências e na sequência eu tenho essa aba aqui, Vãos. Ok, dentro da aba Vãos eu consigo visualizar em 2D, ou seja, uma visão de frente apenas, desse módulo que eu estou trabalhando aqui. E ainda consigo selecionar o vão que eu quero trabalhar dentro. Lembra que eu falei do nome dos vãos? Então, inferior, meio e superior. Então aqui também isso fica mais claro. Então aqui dentro eu posso selecionar o vão que eu quero trabalhar. Por exemplo, vamos selecionar esse vão. Aqui no nosso croquis, esse vão só tem um tubo cabideiro. Quando eu seleciono um vão, ele aparece um botãozinho aqui embaixo, definir o submódulo para o vão esquerdo inferior. Então ele aparece o nome do vão também. Se eu clicar aqui, agora eu tenho vários tipos de submódulos, é assim que a gente chama, o módulo que vai dentro do vão, vários tipos que eu consigo colocar aqui dentro. Então, eu vou tentar achar só um tubo cabideiro. O último submódulo. Vou selecionar ele, e o que acontece aqui é que ele já coloca o tubo cabideiro para mim. Fácil, né? Vamos fazer o resto? Então, na sequência, eu vou pegar aqui o direito inferior 2, vou ativar o botãozinho aqui embaixo de novo para mim escolher o submódulo. Aqui eu tenho um submódulo bem específico que vai me ajudar a fazer o que eu quero. No meu croquis, eu coloquei aqui algumas prateleiras e eu disse que essas prateleiras vão ser removíveis, vão ser ajustáveis. Então o que eu preciso? De um submódulo que crie vários furos e algumas prateleiras para que eu possa colocar os dispositivos, pininhos ali de prateleira, e depois possa ir trocando essas prateleiras conforme eu preciso. Esse submódulo vai me ajudar. Ele tem um nome um pouquinho extenso, prateleiras com grelha de furos para pino plástico.
Eu vou selecionar ele e na sequência, uma vez selecionado, aparece aqui abaixo para a gente configurar. Então vamos entender o que é possível configurar aqui. Eu vou clicar aqui, opções básicas, agora é referente só a esse submódulo selecionado. Então eu tenho aqui número de prateleiras. A quantidade de prateleiras que eu quero, a princípio, são só 4, mas eu quero poder trocar essas prateleiras. Então a quantidade de furos ou de pinos aqui, eu posso ajustar e eu vou colocar, por exemplo, 10. Então o que ele vai fazer? Pegar esse vão, dividir como se fosse para 10 prateleiras, fazer as furações, só que eu só vou produzir 4 prateleiras, que é o que eu vou trabalhar depois na montagem. Seguindo com o nosso projeto, no vão inferior 1, eu pretendo colocar o aspirador de pó. Então não vou colocar nada dentro desse vão. Na parte do meio, eu vou colocar algumas gavetas. No meu croquis aqui, 3 gavetas, né? Então vou selecionar, ele vai aparecer aqui para mim. E aqui no botãozinho logo abaixo, eu vou procurar a gaveta que eu quero. Aqui pode gerar algumas dúvidas, porque eu tenho vários tipos de gavetas. Mas vamos olhar bem o nome delas. Eu tenho aqui, gavetas iguais embutidas, por exemplo. Essas embutidas é que ficaria para dentro da caixa do armário. Por exemplo, quando você coloca a porta do armário e a gaveta está lá dentro. Mas não é o meu caso. Eu quero que as gavetas fiquem para fora. Então eu vou selecionar essas gavetas aqui, gavetas iguais apenas. Eu vou dar um clique e vou ver como que ela aparece aqui. Para ter uma visualização ainda melhor, eu consigo voltar aqui, onde está o vão aparecendo, e desmarcar o meio onde está selecionado. Quando eu marco, ele cria uma espécie de raio-x, então talvez fique um pouquinho confuso aqui de entender como que está esse submódulo. Mas eu vou desmarcar e eu consigo visualizar que essas gavetas, que as frentes dessas gavetas estão externas. É exatamente isso que eu preciso, gavetas com frentes externas. Agora eu vou fazer algumas edições para ficar igualzinho o meu croquis. Para editar apenas essas gavetas, eu preciso selecionar o vão que elas estão. A primeira edição que eu vou fazer é na quantidade. Esse módulo automaticamente ele me traz 4 gavetas. Então eu tenho aqui as opções básicas. Geralmente o que é quantidade está em básica, tá? Então eu tenho aqui número de gavetas, vou colocar como 3. Ele vai fazer o ajuste aqui para mim e colocar 3 gavetas. Na sequência, o puxador que eu quero vai ser um puxador ponto. Eu quero só um pontinho. Então vou trocar aqui de alça para ponto. Eu consigo ainda fazer mais configurações referentes só a essas gavetas estando selecionado aqui. Então posso mudar o sentido do veio das frentes, o tipo do trilho da gaveta, que no meu caso eu vou usar telescópico mesmo. Se eu minimizar, tem ainda outras coisas, outras configurações. Aplicação de fitas, atributos da corrediça, dispositivos de montagem, folga das frentes, fundo, dentre várias outras coisas. Então assim, só para que fique claro, nós configuramos o módulo, a estrutura, lá em preferências. Então decidimos tudo, dispositivo de montagem, aplicação de fita, tudo mais. Embora não alterei muita coisa, né? Mas uma vez que você coloca um submódulo dentro do vão, você pode alterar esse submódulo separadamente. Então assim, eu coloquei o dispositivo de montagem do corpo do armário em si como minifix e cavilha. Mas aqui eu posso alterar só da gaveta. E eu posso colocar outro submódulo de gaveta em outro vão e colocar um dispositivo diferente ainda. Então é bem versátil essa parte. Seguindo aqui, o último vão que eu vou configurar é o vão superior. No meu croquis eu não coloquei nada, mas pensando melhor, eu gostaria que tivesse uma divisória e uma prateleira, para aproveitar melhor o espaço que vai acabar ficando vazio. Então eu vou pegar um submódulo, eu vou querer um submódulo de colmeia. Eu tenho 2 tipos de colmeia, a colmeia com divisória repartida e a colmeia com prateleira repartida. Eu vou escolher a colmeia com prateleira repartida. Ela é carregada aqui do lado. Aqui não é exatamente o tipo de divisão que eu pensei, mas eu posso ajustar. Uma vez que está selecionado aqui, eu tenho as opções básicas, por exemplo, onde eu posso alterar o número de divisórias e o número de prateleiras. Eu vou colocar apenas uma divisória. Lembrando, quando está selecionado aqui, tudo que aparece aqui abaixo são configurações específicas desse submódulo. Eu também vou alterar o dispositivo de montagem das prateleiras para um VB de 1 furo. Ok, parte interna toda configurada, mas agora eu também quero colocar portas nesse módulo. Para fazer isso, eu vou vir aqui no Vãos e minimizar, e a próxima aba que a gente vai usar é a aba Frentes. Aqui funciona quase igual aos vãos, eu também tenho que selecionar o lugar que eu vou colocar as portas. Então, por exemplo, eu tenho coluna 1 e coluna 2, que são as principais, né? Então, coluna 1, coluna 2. Então, eu vou pegar aqui na coluna 1
eu tenho algumas opções disponíveis. Então vou passar o mouse aqui em cima, ó. Na verdade eu tenho uma opção disponível que é individual. Isso porque eu já tenho as gavetas que têm frentes já externas, né? Eu não posso simplesmente colocar agora as portas na frente dessas gavetas. Então ele vai entender e vai me deixar só colocar essas portas que eu vou acrescentar agora de forma individual. Eu vou ativar isso aqui só para vocês entenderem. E aparece para mim duas opções, inferior e superior. Então eu clicando aqui, ó, inferior, ele vai ficar aqui escurinho, né? Então eu selecionei a parte inferior. Superior é a mesma coisa. Então aqui, ó, vou clicar em inferior, definir submódulo, quase a mesma coisa, só que agora aparece só as opções de frentes. Então eu quero duas portas de giro. Vou clicar aqui, portas de giro. Ele vai carregar as portas para mim. O legal é que aqui a herança já nos ajuda. Então o puxador que traz para mim já é o puxador ponto que eu escolhi nas gavetas. Uma coisa que eu também vou ter que ajustar aqui nas portas e frentes de gaveta é retirar as fitas. Como eu vou usar um compensado aqui para as portas, para combinar com o restante da sala, eu não posso ter fitas de acabamento. Ficaria estranho. Então eu vou, nas configurações, retirar essas fitas. Então aqui, com o inferior selecionado, né, as portas, eu posso vir em aplicação de fitas. Então tem aqui, ó, sem fita do lado do puxador. Essa seria a configuração padrão. Mas eu tenho aqui todos os lados ou totalmente sem fita, que é o que eu quero. Uma outra coisa que eu vou configurar é que eu gostaria que viesse pronto o furo do puxador para mim. Então tem aqui a parte de puxador, que tem algumas opções. Uma delas está escrito sem furação. Eu vou colocar com furação. Beleza, agora eu vou colocar as portas também na parte de cima. Selecionando aqui superior, definir submódulo. Vou pegar as mesmas duas portas de giro. A única coisa é que o puxador agora ficou na parte de cima, porque é um padrão desse submódulo. Mas eu posso vir aqui, ó, uma vez que está selecionada, né, como já está, superior, eu posso vir em puxador, e a gente tem uma opção chamada posição do puxador. Está aqui acima, eu vou colocar abaixo. Na sequência, ainda em frentes, eu vou descer um pouquinho a tela e eu tenho coluna 2. No coluna 2, eu também tenho as opções total, individual, inferior, meio e superior. Só que no meu caso, como eu não tenho divisões horizontais, eu só consigo colocar portas no total. Então vou ativar aqui total, selecionar e aí definir um submódulo. Eu também vou querer duas portas. O puxador aqui também herdou a última opção que eu escolhi para portas, que foi na parte superior. Eu só vou vir na aba puxador e modificar aqui a posição para meio. Só lembrando aqui, eu também vou retirar as fitas das gavetas e ativar a furação do puxador. Então, para isso, eu vou minimizar o frentes e voltar lá nos vãos. Eu preciso selecionar o vão que está as gavetas. Então, logo abaixo, eu tenho a opção de aplicação de fitas, aplicação de fita nas portas, que no caso aqui serve para frente de gaveta, e eu vou colocar como sem fitas. E mais abaixo ainda, eu tenho a opção puxador, e vou ativar aqui a furação no fazer furação para puxadores. Para a visualização ficar melhor, eu vou desativar aqui o meio, vou minimizar a aba vãos, e agora vamos conferir como que está lá chapas e fitas. Logo no início, nós configuramos chapa e fita do corpo e prateleira e a chapa do fundo. O que acontece é que na sequência a gente colocou gavetas e portas, então ele não achou de onde copiar esse material, por isso que encontra-se sem chapa e sem fita. Então eu posso, né, clicar aqui na gaveta, eu poderia digitar aqui o branco de novo, como eu vou usar a mesma chapa, ele está salvo aqui para mim, ó, em recentes. Então é só clicar aqui nesse quadradinho. A fita, eu vou fazer a mesma coisa, né, também ficou salva aqui para mim. No intuito de me ajudar aqui, ele também colocou a chapa branca nas frentes, né, nas portas e frentes de gaveta. Mas não é isso que eu quero. Eu vou selecionar aqui um compensado naval de 18 mm. Então vou clicar aqui. Pode perceber que nem aparece mais fita. Como a gente tirou as fitas ali da configuração das frentes, né, ele nem aparece aqui para a escolha. Então vou deixar aqui 18 mm e vou digitar compensado.
Eu vou selecionar aqui o compensado naval. E ele vai ajustar as cores para mim. Na sequência, eu vou clicar em Gerar Peças. E o que o Corte Cloud vai fazer é transformar toda essa estrutura numa lista de peças prontas, já com as configurações que eu defini. Pronto, essa é a lista de peças desse módulo. Eu posso usar isso aqui para conferência. Posso ver as medidas, material, chapa e fita, lados fitados, nome da peça, nome do módulo, e eu posso até visualizar essa peça, onde estão as furações, onde estão os lados fitados e aí por diante. Uma vez que está tudo ok, tudo correto, eu só vou gerar orçamento nesse botãozinho. Depois que eu clico em gerar orçamento, em aproximadamente 30 segundos, o Corte Cloud vai encaixar as peças na chapa para montar um plano de corte e vai listar para mim todos os acessórios que eu preciso para montar esse móvel. Então aqui vai aparecer para mim valor do serviço e mão de obra, que a central vai me cobrar para cortar, fitar e furar, o valor dos materiais e aqui o valor de tudo junto. É importante ressaltar também que muitos itens podem não estar inclusos nessa central, como por exemplo aqui o trilho telescópico, dobradiça, puxador e suporte pino plástico não estão inclusos, então eles não vão vir no pedido automaticamente para mim. Eu vou ter que fazer esse pedido de forma manual. Agora eu vou fazer o pedido desse módulo para a gente fazer a montagem dele juntos. Vamos lá? É só clicar aqui no botão autorizar e confirmar. Pessoal, lembrando também que todo esse processo poderia ser feito no celular, através do nosso aplicativo disponível para iOS e Android. O pedido está feito na central de serviço e na próxima aula eu vou te mostrar como organizar as peças usando as etiquetas e montando o móvel na prática. Aqui atrás estão todas as peças que vamos usar nesse projeto. É importante lembrar que dependendo da central de serviço que você escolheu para produzir, as embalagens e etiquetas podem ser diferentes. Portanto, é sempre recomendado falar com o vendedor da sua central para se certificar da forma como o serviço será embalado e pedir um exemplo de etiqueta, para não ter surpresa na hora da montagem. Aqui eu já separei e agrupei as peças com auxílio da etiqueta. Eu procurei as peças principais da estrutura, como base, tampa e laterais, separei as gavetas, que são peças menores, prateleiras e fundos. Agora vai ficar um pouco mais fácil de montar. Vamos lá? Eu vou usar uma bancada para me ajudar a montar as peças menores, que são as peças de gaveta. Eu já pré-separei elas, mas agora eu vou ter que identificar cada peça da gaveta para me fazer a montagem correta. Muito bem, a estrutura da gaveta é composta por 6 peças diferentes: lateral direita, lateral esquerda, contrafrente, contrafundo, fundo e frente da gaveta. Agora eu vou explicar onde vai cada uma delas e fazer a montagem. Então eu vou pegar aqui a lateral direita da gaveta, vou colocar com essa parte virada para cima, onde está o canal do fundo e a furação do dispositivo que eu escolhi. Vou pegar a lateral esquerda e colocar do outro lado. Então perceba que a lateral direita ficou à minha direita e a lateral esquerda ficou à minha esquerda. Eu vou pegar aqui o contrafundo e colocar mais perto de mim e a contrafrente, que é essa que tem os furinhos, e colocar do lado oposto. Então só recapitulando aqui, eu tenho a lateral direita, lateral esquerda, contrafundo e contrafrente da gaveta. E aqui do lado eu ainda tenho o fundo da gaveta e a frente. O dispositivo de montagem que eu escolhi para as gavetas é o Minifix. Então agora eu vou colocar os dispositivos nas gavetas para a gente fazer a montagem. Aqui eu estou usando o Minifix de rosca soberba, que é essa rosca, para aplicar direto no MDF. Então o pino do Minifix ele vai ser posicionado nas laterais, nesse furo de 5 mm. Então eu vou pegar com a mão mesmo, vou dar um giro nele para ele ficar fixo. E agora eu vou parafusar ele. Eu posso usar também uma chave de fenda para fazer isso. No meu caso, como eu tenho a parafusadeira, vai ser um pouco mais rápido.
Com a parafusadeira, a gente só tem que tomar o cuidado para não apertar demais, senão o parafuso não segura. Colocamos o pino do minifix nas laterais. Agora a gente vai colocar o tambor do minifix na contrafrente e contrafundo. O tamborzinho tem a posição correta, que é essa flechinha apontada para a parte de fora. Então você pode colocar nessa posição e apertar com o dedo mesmo. Vamos fazer isso no restante. Agora a gente vai começar a unir essas peças. Eu vou levantar aqui a lateral, vou pegar o contrafundo, vou encaixar aqui certinho. Se o pino estiver na posição correta, com a própria mão a gente encaixa. Agora é só fazer o aperto. Aqui eu posso fazer o aperto com a chave Phillips ou com a parafusadeira. Como é um dispositivo fácil de apertar, eu prefiro a chave Phillips, que eu posso quebrar ele com a parafusadeira. Agora eu vou colocar também a contrafrente e deixar só a última lateral aqui sem colocar, para a gente poder encaixar o fundo. É o seguinte, antes de fixar aqui a última peça, eu preciso encaixar o fundo. O tipo de fundo escolhido para as gavetas é fundo rasgado. Na verdade, ele é um padrão já das gavetas. Então, para esse formato de fundo, eu preciso deixar uma peça sem colocar para encaixá-lo. Ok, fundo encaixado, eu vou montar a última lateral. Pessoal, aqui eu voltei a gaveta para a posição inicial, onde eu comecei a montar. É muito importante seguir essa sequência das peças, né? Olhar na etiqueta e ver se os nomes estão corretos. Então, só para relembrar de novo, lateral direita, lateral esquerda, contrafundo e contrafrente. Montando ela do fundo para frente, que é a posição que eu estou, fica mais fácil eu posicionar a lateral direita à minha direita, a esquerda à minha esquerda. E essa ordem é bem importante, né? Para mim conseguir colocar os trilhos das gavetas aqui nas furações corretas. Se eu inverter isso, a furação não vai ficar legal, não vai dar certo a montagem. Um outro detalhezinho que vale a pena eu falar é que vocês podem ver que essa peça, que é a contrafrente, ela está um pouquinho mais baixa que a lateral. O nome disso é o recuo da contrafrente em relação à lateral. É uma configuração e ela pode ser ajustada. Então é legal deixar aqui um pouquinho, né, uns 5 milímetros de desconto, só para não ficar tão reto essa emenda. Das 6 peças da gaveta, nós já montamos 5. Agora falta a frente da gaveta. Por já ter a furação no lugar correto, eu já consigo montar antes mesmo de colocar as gavetas no armário. Então, o que a gente precisa? Unir a frente, que tem as furações, na contrafrente. Aqui, para ficar mais fácil para mim, eu vou virar a contrafrente para o meu lado, onde eu tenho esses 3 furos. Eu vou usar aqui um parafuso 4x25 para fazer a união da contrafrente com a frente de gaveta. Então 4 milímetros de espessura, para dar a tração necessária que eu preciso, e 25 milímetros de comprimento, para não atravessar a frente de gaveta. Eu vou posicionar eles aqui com a mão mesmo. O que eu vou fazer aqui, para facilitar um pouco a montagem, é apertar o parafuso até ele passar um pouquinho para o outro lado, para mim conseguir encaixar nos furos da frente da gaveta. Então aqui eu deixei só uma pontinha de cada um dos 3 parafusos para mim conseguir encaixar a frente da gaveta. Esses furos vão se encaixar aqui, aqui e aqui. Perceba que o formato aqui dos furos é um triângulo, assim como na contrafrente, para mim não errar a posição da gaveta. Muito bem, eu consegui alinhar aqui os parafusos que eu já tenho na contrafrente com a furação da frente. Agora é só fazer o aperto. Por padrão, só vem 3 furos entre a contrafrente e a frente da gaveta. Mas dependendo do tamanho da gaveta, o ideal é fazer mais alguns furos manualmente. Isso pode ser feito com uma broquinha de 3 milímetros
e reforçar com mais alguns parafusos. Finalizada a montagem dessa gaveta, eu vou deixar ela aqui de lado e vou montar as outras duas igualzinho. Uma coisa que é importante eu comentar também é que aqui, para fazer esse furo extra entre a contrafrente e a frente da gaveta, eu usei uma broca de 3 mm, mas eu regulei ela a ponto de não atravessar as duas peças, somente a primeira, que é a contrafrente, e pegar um pouquinho da frente. Gavetas montadas, agora a gente vai começar a montar a estrutura. Para isso eu vou tirar essa bancada daqui e vamos montar a estrutura do armário no chão. Para a montagem da estrutura, eu escolhi montar esse armário deitado. Como eu estou sozinho, vai ficar um pouco mais fácil para mim. Eu já achei aqui a base do armário e eu vou montar primeiro as duas divisórias principais. Como o dispositivo de montagem é minifix e cavilha, vai ficar um pouco difícil se eu começar pelas laterais, e vocês vão entender por quê. Eu fixei aqui os pinos do minifix referente às divisórias que eu vou posicionar. Para que fique mais claro, eu coloquei a parte da fita voltada para baixo. Então agora eu vou levantar a peça. Então o chão aqui vai me ajudar a alinhar esse armário. Como base, tampo, laterais e divisórias são alinhadas pela frente, eu vou usar o chão ao meu favor. Aqui eu estou usando a cavilha junto com o minifix para fixar a peça. Então também vou colocar ele aqui. Com a ajuda da etiqueta, eu identifiquei a divisória que eu vou colocar agora. Se for preciso, dá para pedir para uma pessoa segurar a peça para você. No meu caso, ela está parando em pé aqui, mas às vezes se o chão for torto, for irregular, não vai parar. Então eu vou levantar aquela peça, encaixar aqui e fazer a fixação. Agora eu vou pegar a outra divisória, colocar o tambor do minifix e posicionar ela no lugar. Pessoal, é importante citar alguns cuidados. Alguns tipos de piso são sensíveis, então na casa do cliente, tenta forrar um papelão, uma coberta, algo que proteja o chão, ok? Aqui eu já montei a base e as duas divisórias centrais. Como eu estou montando com o minifix, eu preciso pensar bem na ordem das peças para ficar um pouco mais fácil para mim. Então eu vou montar as divisões internas principais antes de colocar as laterais e o tampo. Essa peça que eu coloquei aqui é uma prateleira inferior. No nosso esboço, fica fácil de achar ela. É essa pecinha aqui, ó. Então eu vou fazer a prateleira inferior e, na sequência, a base do maleiro. No projeto, eu acabei colocando uma colmeia aqui em cima. Essa colmeia tem uma divisória inteira e duas prateleiras. É ideal que eu monte essa divisória nesse momento para ficar mais fácil para mim. Muito bem, a gente montou a base e as divisões principais internas. O que eu vou fazer agora é colocar o tampo e deixar as laterais por último. Como o dispositivo é minifix e as laterais são montadas por fora, vai ficar muito mais fácil para mim. Vamos lá? Quando você usa o corte cloud de furação, você pode até parar para tomar café, que vai dar tempo de montar o móvel.
Agora eu preciso colocar o fundo, deixar ele no esquadro e fixar bem para poder levantar. Para ficar ainda mais claro, essa é a lateral do móvel. Nela a gente fez um rebaixo, onde o fundo vai encaixar, e aqui é a base. O nome desse tipo de fundo é laterais rebaixadas. Então aqui eu consigo apoiar o fundo do lado e encostar na parte de baixo. E agora é só parafusar. Para alinhar esse fundo, eu vou ter que fixar ele primeiro. Para fixar, eu vou parafusar primeiro nas laterais. Eu tenho que fazer um furo de 3 milímetros, mais ou menos nesse espaço aqui. Se tiver alguma dificuldade, você pode usar uma madeirinha da espessura da lateral e fazer um risco. Então, meu parafuso tem que ficar mais ou menos no meio entre o risco e o final da lateral. Eu vou fazer um furo de 3 milímetros e usar um parafuso de 4 por 20. Eu fixei toda a lateral aqui, eu usei os parafusos 4 por 20, como eu falei. A distância entre eles é aproximadamente 25 a 35 centímetros. No meu caso aqui, eu já tinha conferido antes que o fundo está no esquadro certinho, então eu vou alinhar o armário com o fundo. Então só lembrando, eu fixei primeiro na lateral, que está rebaixada, para alinhar o fundo. Depois eu alinhei com a base e parafusei. Fiz um L. Agora eu vou parafusar na outra lateral e no tampo, fechando assim a estrutura e deixando mais firme. Agora que eu já fixei o fundo nas laterais, base e tampo, eu preciso fixar no meio. Alguns devem estar se perguntando, por que não pedir o fundo inteiro? A estrutura por vãos, ela divide automaticamente o fundo em toda a divisória principal. Isso acaba ajudando no transporte e manuseio. Mas eu preciso fixar a parte da emenda. Vamos lá? Como a divisória está bem no meio dos fundos, eu vou pegar também a broca de 3 milímetros e fazer um furo bem no meio. Eu vou pegar o mesmo parafuso que eu estou usando, que é o 4 por 20. Como eu estou usando um fundo de 6 milímetros, que é um pouco mais espesso e resistente, eu não preciso colocar nada, só o parafuso. Agora, se fosse um fundo mais fino, eu poderia usar uma madeirinha como essa, colocar no meio e fazer a furação em cima dessa madeira. Como eu quero que o meu armário fique móvel, eu comprei 6 rodízios que eu vou posicionar na base. Esse rodízio eu comprei fora do Corte Cláudio, é um rodízio industrial e muito reforçado para 140 kg. Como é um armário bem pesado, eu vou posicionar o rodízio aqui na base, só que eu preciso que ele pegue entre a base e a emenda da lateral, para o peso ficar dividido entre a base e a lateral para não estragar o armário. Agora chegou a hora de erguer o móvel. Como eu fiz um armário bem grande, bem pesado, vou precisar da ajuda da minha produção. Beleza, depois de montar toda a estrutura principal e colocar ele de pé, agora eu vou separar as peças internas para a gente fazer a montagem. Pessoal, nas duas prateleiras que vão logo acima das gavetas, eu usei um dispositivo de montagem chamado de VB de um furo. Eu vou encaixar ele aqui e parafusar os pinos nas marcações já feitas. Alguns deles encaixam com a mão, mas caso não encaixe, só dá uma batidinha. Esse tipo de dispositivo ajuda bastante na hora de encaixar a prateleira,
eu não preciso desmontar nada do armário. Eu posso só colocar o pino e encaixar ela de cima para baixo. Vamos ver? Depois de encaixado, é só apertar o parafuso aqui do meio. Tá vendo como foi fácil encaixar essas prateleiras aqui? Isso só foi possível devido à precisão da furação do Corte Cloud. Aqui nesse vão, eu usei um submódulo de prateleiras em grelha, ou seja, ele vai fazer várias furações, onde eu posso posicionar as prateleiras de várias formas diferentes. Eu vou usar esse pininho de prateleira de metal e vou posicionar ele só onde eu quero as prateleiras. Para isso, antes, eu vou medir os itens que eu quero guardar aqui. Esse tipo de dispositivo facilita bastante a montagem e deixa o espaço muito mais versátil. Por exemplo, se eu não tenho certeza dos itens que eu vou colocar e tamanho, eu posso montar de acordo com o que eu preciso agora e trocar depois conforme a necessidade. Muito legal, né? Para resolver o problema dos itens que eu preciso pendurar, no último vão eu pedi como tubo cabideiro. Então eu já cortei ele manualmente, veio furado para mim o lugar que eu vou colocar o suporte. Então, só para relembrar, como é um armário grande, a gente montou ele deitado só pela facilidade de posicionar as peças. Montamos primeiro a base e as duas divisórias centrais. Na sequência, eu coloquei a prateleira inferior, a base do maleiro e a divisão do maleiro. Por último, coloquei o tampo e as laterais fechando. E, enfim, o fundo. Depois de montada a estrutura, colocamos o rodízio, levantamos o armário e preenchemos a parte interna com os submódulos restantes. Agora só falta as gavetas e as portas. Nas gavetas, eu escolhi o trilho telescópico para fazer a montagem. Esse trilho é um dos mais utilizados do mercado. Para fazer a montagem dele, eu vou colocar uma parte na gaveta e a outra parte no armário. Ambas as peças já estão furadas. Para separar as duas partes dele, eu vou puxar essa parte até o final, até ele parar. Aqui vai aparecer uma linguetinha preta de plástico. Eu vou empurrar ela e terminar de puxar. Essa é a parte que vai na gaveta, vou posicionar aqui, e essa é a parte que vai no armário. Se a corrediça foi pedida automaticamente pelo Corte Cloud, a furação deve seguir exatamente a marca da corrediça. Ainda aqui eu tenho que me atentar ao seguinte detalhe. Na corrediça tem uma abinha do lado que vai para frente da gaveta, e ela deve estar encostada aqui. Colocados os trilhos nas gavetas, agora eu vou colocar a outra parte no armário. Lembrando, eu estou usando o parafuso 4x16 aqui. Pessoal, acho que eu nem preciso dizer o quanto facilita a minha vida ter a furação no lugar correto. Eu teria que tirar as medidas, fazer todo o cálculo, usar um esquadro para posicionar cada uma e parafusar. Trabalhoso, né? A corrediça telescópica tem um segredinho na hora de encaixar a gaveta. Essa pecinha interna, ela tem que estar
aqui na frente, ó. Então se ela estiver deslocada, pode puxar até encostar nessa pecinha de plástico. Isso vai evitar da gaveta entrar torta e estragar a corrediça. É só posicionar certinho os dois lados do trilho e empurrar a gaveta até ouvir um estralo. Muito bem, agora eu vou colocar todas as portas. Para isso, vou precisar das dobradiças. E aqui tem um negócio interessante. Vieram para mim 8 dobradiças retas e 8 curvas. Esse cálculo de qual é reta e qual é curva, o Corte Cloud faz automático. Eu não preciso me preocupar com isso na hora de fazer o pedido. Mas na hora da instalação, eu preciso saber qual é a dobradiça certa para cada porta, ou para cada lado que a porta vai ser aplicada. E eu vou explicar isso melhor. Aqui na minha mão tem uma dobradiça curva e uma dobradiça reta. Elas não são as únicas do mercado, existem várias, mas essas são as mais comuns. Então a curva ela serve para colocar duas portas na mesma divisória, onde elas se encontram. E a reta, geralmente, é na lateral, no final do armário. Para ficar mais claro ainda, eu vou instalar uma delas e explicar isso melhor. Eu identifiquei aqui a porta que vai na lateral do armário, eu vou colocar as dobradiças retas e instalar no armário e mostrar para vocês como que funciona a regulagem dela. Lembrando que o parafuso que eu estou usando aqui é o 4x16. Eu coloquei a primeira porta na lateral com a dobradiça reta. Agora, para colocar a porta na divisória, eu vou usar a dobradiça curva. Eu coloquei as duas portas, mas pode notar que elas não estão bem alinhadas ainda. Agora o segredo é a regulagem da dobradiça. Eu vou usar uma chave de fenda, que é um pouquinho mais fácil para mim ir regulando devagarzinho até ela chegar onde eu quero. Nessa porta que vai aqui na lateral, eu percebo que ela está um pouco para fora do alinhamento da gaveta, por exemplo. Ela está mais rente com a lateral. Eu preciso jogá-la mais para dentro, para mim ter a mesma folga aqui e aproximar ela um pouco mais da outra porta. Nesse tipo de dobradiça, eu tenho dois parafusos de regulagem. Esse aqui, mais de fora, eu posso soltar para afastar a porta ou para apertar ela um pouco mais. Isso eu vou usar para quando a porta estiver muito apertada eu não conseguir fechar, ou quando eu fechar ela e tiver uma brechinha do lado. Agora, para juntar a porta ou afastar nesse sentido, eu vou usar esse daqui. Essa regulagem que eu falei que vou fazer aqui no canto, eu preciso apertar esse parafuso para conseguir jogar a porta mais para dentro. Então vou fazer isso com a de cima e com a de baixo. Aqui não tem uma quantidade de volta certa. Na verdade eu vou apertar um pouco, fechar a porta e ver o alinhamento. E assim por diante, até ficar bom. Só lembrando que no serviço com módulos a gente tem algo muito legal. As etiquetas nas peças possuem um QR Code, eu posso ler esse QR Code e ver onde essa peça vai estar posicionada no meu módulo. Muito bem, aqui ele vai destacar para mim, em vermelho, qual é a peça que eu estou lendo. Então agora eu posso fazer a instalação dela. Uma terceira regulagem que talvez eu tenha que fazer é subir ou descer a porta. Então eu tenho aqui esses parafusos que eu posso soltar, movimentar a porta e apertar de novo. Então isso vai servir para regular esse vão aqui, por exemplo, né? Esse espacinho. Então eu posso soltar, alinhar e apertar novamente. As últimas peças que faltam são as duas portas grandes desse lado.
Para montar elas, eu vou seguir a mesma regra que eu usei nas pequenas. Dobradiça curva no lado da divisória, dobradiça reta do lado da lateral. Um detalhe que eu ainda não expliquei é que essa distância entre a dobradiça e o final da porta segue um padrão. E esse padrão ele é diferente para as portas direita e esquerda, ou seja, o furo da porta que eu vou colocar aqui é um pouquinho diferente da porta que está desse lado, então os furos não vão se encontrar. As portas já estão colocadas e reguladas, só falta colocar o puxador. Eu já pedi a furação pronta para o puxador ponto. Uma coisa que é interessante eu frisar aqui, que a escolha do compensado é para combinar com outros detalhes aqui do estúdio. Essa escolha me trouxe um pouquinho de dificuldade para regular as portas, visto que o compensado ele tem algumas irregularidades. Uma outra coisa é que a gente preferiu um móvel com rodízio. Dependendo do nível do piso que ele está, as portas também podem mexer um pouquinho, mas de modo geral ficou muito legal. O puxador escolhido aqui é o puxador ponto de um furo. Ele é pequeno e bem discreto. Ele vem com esse parafuso aqui, flangeado, que eu posso cortar conforme a espessura da porta. Um jeito fácil de ver onde eu vou ter que cortar o parafuso é posicionar ele aqui do lado da porta e ver quanto que sobra, né, e quanto que eu preciso para poder apertar ele aqui no puxador. Então no meu caso aqui, além da peça principal, eu tenho uma outra pecinha pequena que o parafuso vai ter que atravessar. Então eu vou colocar ele aqui, medir essa pecinha e ver aqui ó, quanto eu preciso para parafusar ele. Então eu vou cortar ele bem nessa voltinha. Eu vou usar um alicate comum para cortar aqui o parafuso. Apesar dele ser comum, ele é bem robusto. Antes de instalar o puxador nas gavetas, eu comprei um acessório bem bacana para pendurar as vassouras. Eu vou instalar ele também. Assim como esse acessório, os rodízios e puxadores também foram comprados à parte. Agora, para finalizar os puxadores, eu vou colocar nas gavetas também. Aqui é um pouquinho diferente. A furação veio na frente da gaveta, só que ela não atravessa para a contrafrente. Então eu tenho que usar uma broquinha de 5 mm para completar essa furação, para daí então colocar o parafuso. Aqui eu também tenho que medir o parafuso para poder cortar. Agora é só repetir o procedimento nas outras gavetas. Montagem concluída. Agora é só tirar as etiquetas, fazer uma limpeza e guardar tudo que a gente precisa. Um cuidado que eu tive foi deixar o máximo de etiquetas possível para me orientar caso eu tivesse alguma dúvida. Vamos revisar todo o processo que fizemos para chegar nesse resultado do móvel montado. Primeiro, a gente selecionou tudo que precisamos guardar no móvel e também medimos o espaço disponível para o posicionamento dele. Depois, fizemos um desenho à mão para representar as divisões que queríamos e ver se conseguimos guardar tudo que é preciso. Finalizado o croquis, fomos para o Cord Cloud e configuramos o móvel, com todos os espaçamentos e divisões necessárias. Usamos a modalidade serviço com módulos. Recebemos as peças e, com a ajuda da etiqueta, fizemos a separação, identificação e montagem do projeto. Olha como a etiqueta é um elemento chave para a gente conseguir se organizar na hora da montagem.
ao ponto da pessoa que for montar, se usar a etiqueta de forma correta, precisa de pouca ou nenhuma orientação de quem projetou o móvel. Depois de finalizar a montagem da estrutura, instalamos os rodízios que foram comprados à parte para permitir a movimentação do móvel. Eu gostaria de ressaltar que o modelo em 3D que temos no computador ou celular é extremamente fiel ao modelo físico. Dá uma olhada como o móvel montado reflete exatamente o que foi projetado. Eu, Jonathan, espero ter te ajudado com a realização desse projeto e te convido a comentar e avaliar o curso. Um grande abraço e até a próxima!